grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Saudamos a todos com a paz de Jesus. É uma alegria podermos estar aqui na Igreja Central de Matinhos. Já conhecemos a igreja, o prédio, já tínhamos visitado aqui a igreja no ano passado, mas ainda não tínhamos pregado aqui. E o nosso querido amigo Gerson, quem construiu a igreja aqui, Gerson Maciel, estamos aqui hospedados na casa dele. E somos amigos da Leda também. Temos aqui outros amigos. Aqui temos o Raimundo, não é? Com a esposa. Foram membros, e a filha também, foram membros da minha primeira igreja. A minha primeira igreja, quando eu me formei em 1974. Me formei. E 1º de janeiro de 1975, iniciei como pastor da igreja de Santa Quitéria. E ali estava a família do Raimundo, o Geraldo e o Branco, e todos tinham um grupo musical, Jerusalém, ali, que cantavam, que ficou na nossa memória, no nosso coração. Foi muito gostoso. Estamos agradecidos pela oportunidade que Deus nos deu de podermos participar. Eu estive pregando aqui na praia. A última vez que eu preguei foi quando não existia igreja nenhuma, nem em Matinhos, nem em Praia de Leste, lugar nenhum tinha igreja aqui. A única igreja que existia era debaixo de uma árvore, na casa do irmão Morós, não é? Ali na Praia de Leste, debaixo de uma árvore. A gente se reuniu ali num sábado de manhã. Eu era daquele tempo, não é? Então é uma alegria vermos o crescimento da igreja e a prosperidade da luz do Evangelho, iluminando almas, salvando corações, preparando pessoas para a volta de Jesus. Queridos, antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, nós queremos orar mais uma vez, assentados como estão. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, estamos aqui na Tua presença para Te adorar. Obrigado, Pai, pelas condições que o Senhor providenciou para estarmos aqui com estes irmãos, com esta igreja, que é Tua igreja, com estes filhos que são Teus, comprados pelo sangue de Jesus, e pela presença do Espírito Santo, que trouxe-os aqui e que preparou a mensagem para esta noite. Derrama sobre nós o Espírito Santo e que fale aos nossos corações, e que o Senhor cure os enfermos do Teu povo, que o Senhor estenda a Tua mão sobre os enfermos. Em especial oramos pelo nosso querido primo que está hospitalizado, o Darcy. Que o Teu Espírito repouse sobre ele, somente o Senhor pode curá-lo. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém. O assunto que nós vamos estudar hoje com vocês é sobre o Espírito Santo. Depois que o Pai fez o maior de todos os dons para esta terra, o maior de todos os dons que o Deus Pai fez foi doar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois deste maior de todos os dons feito pelo Pai, depois deste, o maior de todos os dons é o dom que o Filho fez à terra ao enviar o Espírito Santo. Ele disse: eu irei, mas eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Ele habitará em vós, ele estará convosco. Portanto, meus queridos, é importante entendermos que nós precisamos do Espírito Santo para viver a vida cristã. Nós precisamos do Espírito Santo para nos arrepender, porque sem Espírito Santo ninguém se arrepende. Quando você vê pessoas que não pedem perdão, que não se arrependem do que fazem, o problema é um só: falta do Espírito Santo.
porque o Espírito, ele aceitou a Jesus como Salvador, mas não está aceitou o maior de todos os dons que o Pai fez à terra, mas não está aceitando o segundo maior dom que Jesus fez à família humana, que é o dom do Espírito Santo. Portanto, queridos, nós temos que entender como o Espírito Santo atua na nossa vida. A Bíblia fala do nascer da água e do Espírito, nascer do Espírito, como uma nova criatura. E a Bíblia também fala do batismo do Espírito Santo. Será que a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo no momento em que ela nasce do Espírito? Será que nascer do Espírito e batizar pelo Espírito Santo é a mesma coisa? Como a Bíblia explica isso? Como aconteceu estas duas experiências do nascer do Espírito Santo e do ser batizado pelo Espírito Santo? Como ocorreu isso na vida de Jesus? Como ocorreu na vida dos discípulos de Jesus? O nascer do Espírito e o ser batizado pelo Espírito. Há muitos que pensam que o nascer do Espírito Santo é a mesma coisa que ser batizado pelo Espírito Santo. Há muitos que entendem que quando a pessoa é batizada nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está sendo também batizado pelo Espírito Santo. E eles entendem desta forma que o nascer do Espírito é o mesmo que ser batizado do Espírito, e acontece ao mesmo tempo. Mas quando nós analisamos a vida de Jesus e quando analisamos a vida dos discípulos de Jesus, conforme explanado na Bíblia, entendemos que não foi desta forma. Jesus não foi batizado pelo Espírito no momento em que ele nasceu do Espírito. Os discípulos não foram batizados pelo Espírito Santo no momento em que eles nasceram do Espírito Santo. Mas como, pastor? Poderia explicar um pouco melhor? Vamos explicar, usando a Bíblia. Lembrem-se que Jesus Cristo, ele nasceu do Espírito do ventre da Virgem Maria. A Bíblia diz que o único ser humano que nasceu nesta terra, já nasceu do Espírito do ventre materno, foi Jesus. Ninguém mais nasceu do ventre materno já gerado pelo Espírito Santo. Ninguém, só Jesus. Por isso nós lemos em Lucas, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, nós vamos ver então no verso, Lucas capítulo 1. Vamos ler o verso 32. Lucas capítulo 1, verso 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem ou varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O santo que de ti há de nascer. O santo que de ti há de nascer. Jesus nasceu santo. Jesus não nasceu como você, como eu. Nós nascemos pecadores, porque em Salmo 51 diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Somos gerados em pecado, nascemos de uma mãe pecadora e de um pai pecador. Jesus Cristo nasceu de uma mãe pecadora, mas não de um pai pecador, porque ele não foi gerado por José, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ninguém foi gerado no ventre materno da forma como Jesus foi gerado. Por isso, queridos, só Jesus nasceu santo. Quando é que Jesus nasceu do Espírito? Ao nascer da Virgem Maria. Nasceu do Espírito, já gerado pelo Espírito Santo. Agora, quando é que os discípulos nasceram do Espírito? Quando é que você nasce do Espírito? Jesus disse para Nicodemos, não é? Abra sua Bíblia agora em João capítulo 3. João capítulo 3, Jesus disse para Nicodemos, João capítulo 3, verso 1 em diante: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus está falando do novo nascimento.
Nascer de novo, novo nascimento. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando é que a pessoa nasce do Espírito? No momento em que ele nasce das águas. Onde está escrito isso? João capítulo 3. Em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito. Então você e eu e todos os discípulos de Jesus daquele tempo nasceram da água e nasceram do Espírito. Nascer da água é nascer do Espírito, é se tornar uma nova criatura. Mas e o batismo do Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo não ocorre no momento em que você nasce do Espírito. São duas experiências diferentes. Na vida de Jesus foi assim. Jesus nasceu do Espírito ao ser gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Mas quando ele foi batizado pelo Espírito Santo? Com 10 anos, com 12 anos, com 15 anos, com 20 anos? Com quantos anos Jesus foi batizado pelo Espírito Santo? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, quando é que Jesus foi batizado pelo Espírito Santo? Mateus, o Evangelho, capítulo 3. Aqui lemos, capítulo 3, verso 13 em diante. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus veio para ser batizado por João para nascer do Espírito? Ou ele já tinha nascido do Espírito quando nasceu da Virgem Maria? Quando é que Jesus nasceu do Espírito? Hein? Quando ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Então, queridos, agora ele foi batizado nas águas, mas ele já tinha nascido do Espírito. Agora ocorre o que quando ele sai das águas? Vamos ler aí. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas. Foi batizado e saiu das águas. Eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. O Espírito Santo, visivelmente em forma corpórea de pomba, desceu sobre Jesus, batizando-o. Depois do batismo das águas. Mas ele já tinha nascido do Espírito do ventre da Virgem Maria. O batismo do Espírito só acontece na vida daqueles que já nasceram do Espírito. Nós não podemos inverter as experiências e não podemos colocá-las juntas, como ocorrendo na mesma hora, no mesmo instante. Primeiro passo, nascer do Espírito Santo. Quando você é atraído pelo Espírito Santo para aceitar Jesus como Salvador. Quando o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados e nos mostra a necessidade do Salvador. Quando nós nos aproximamos de Jesus e o aceitamos como Salvador. Tudo isso é obra do Espírito Santo. E então somos tocados para tomarmos uma decisão pública que se chama batismo. E somos batizados nas águas. Então isto marca, identifica o momento em que você está nascendo do Espírito e se torna uma nova criatura. Tudo se faz novo, porque agora você tem uma natureza santa que não tinha antes. Antes tínhamos só uma natureza pecaminosa carnal, mas agora, nascidos do Espírito, temos uma natureza santa, gerada pelo Espírito Santo. Essa natureza santa que você agora tem, gerada pelo Espírito Santo, no caso de Jesus, ele já nasceu com ela. No nosso caso, não. No caso nosso, nós nascemos com uma natureza pecaminosa, mas a natureza santa e espiritual começa a ser gerada em você e em mim, quando nascemos da água e do Espírito. Mas Jesus tem algo maior e melhor para você, além do nascer do Espírito. Os discípulos de Jesus que o acompanharam durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus, eles eram homens nascidos do Espírito, amavam Jesus,
seguiam Jesus, obedeciam Jesus, eram novas criaturas, eram homens nascidos do Espírito Santo, enviados por Jesus na missão. Eles iam, pregavam, expulsavam demônios, curavam leprosos, eles operavam milagres. Eram homens nascidos do Espírito, mas ainda não eram batizados pelo Espírito. Abra sua Bíblia agora em João, no Evangelho de João, no capítulo 7. Evangelho de João, o capítulo 7, o verso 38 e 39. João capítulo 7, verso 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios da água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Durante os 33 anos que Jesus viveu na terra, e durante os 3 anos e meio de ministério que Jesus exerceu na terra, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Por isso Jesus disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém. Eu vou para o Pai, eu vou subir para o céu, eu vou ser glorificado, mas esperem até que recebam o Espírito Santo e sejam batizados pelo Espírito Santo. Jesus não estava falando do nascer do Espírito, porque os discípulos já eram nascidos do Espírito, já eram seguidores de Jesus, já guardavam os mandamentos de Deus. Entendem, queridos? Que o batismo do Espírito Santo é uma experiência maior, é um presente maior que Jesus tem para aqueles que nascem do Espírito Santo. E nós temos que não nos conformar só com o nascer do Espírito. Há pessoas que se conformam com o nascer do Espírito e ficam no nascimento do Espírito a vida toda e nunca alcançam o clímax da experiência cristã, que é o batismo do Espírito Santo. E por que não alcançam? Porque não almejam, não pedem, não sonham com aquilo, não buscam, não se preparam e não recebem. Os discípulos de Jesus viveram com ele 3 anos e meio, mas não tinham o batismo do Espírito Santo. Por isso ainda brigavam, por isso ainda queriam ser um maior do que o outro. Lembram-se da discussão: quem é o maior, quem é o principal, quem vai se assentar ao lado esquerdo, ao lado direito de Jesus, quem é o melhor? Isso existe na vida dos nascidos do Espírito Santo. Quando você vê pessoas lutando por supremacia na igreja, com discórdias, você pode dizer: não, esses ainda não nasceram de novo. Não, já nasceram de novo, sim. São pessoas nascidas do Espírito Santo. Só que nas pessoas nascidas do Espírito Santo ainda existem aquelas intriguinhas que existiam entre os discípulos de Jesus, que eles discutiam e disputavam as melhores posições, mas já eram nascidos do Espírito Santo. O que eles não eram ainda era batizados pelo Espírito Santo. E quando a pessoa é batizada pelo Espírito Santo, não mais disputa por poder, não mais disputa por supremacia, não mais ofensa com xingamentos, não mais ofensa com pessoas que olham torto. Não, você está selado pelo Espírito Santo. Você não é mais atingido por denúncias, nem por críticas, nem porque não lhe cumprimentaram, ou porque não lhe reelegeram como ancião. Você está imune disso, porque você foi batizado pelo Espírito Santo. Amém. Nós temos que alcançar esta experiência cristã, irmãos. Agora, queridos, a Bíblia diz em Atos capítulo 1, abra sua Bíblia, em Atos capítulo 1. Jesus está falando aqui em Atos capítulo 1 daquilo que Ele quer que aconteça na sua vida e na minha vida, porque isso aconteceu na vida dos discípulos. Atos capítulo 1, verso 3 em diante. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Jesus tem a sua vida marcada por 40 dias de jejum antes de iniciar o quê? O seu ministério na terra.
ele foi batizado pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 3 diz que depois que ele foi batizado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, capítulo 4, verso 1 de Mateus, diz: e o Espírito Santo o conduziu para o deserto. Quem conduziu Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Quem é batizado pelo Espírito Santo não faz planos próprios. Quem é batizado pelo Espírito Santo não tem agenda própria. A agenda dele é feita pelo Espírito Santo, porque ele é possessão do Espírito Santo. O Espírito Santo toma posse da mente. Ele é uma possessão do Espírito Santo. Quando ele fala, não é ele falando, é o Espírito. A força que ele manifesta não é dele, é a força do Espírito. É o Espírito Santo nele. A mente dele está possuída pelo Espírito Santo, não quando ele vem à igreja louvar, não quando ele assume o púlpito, não, queridos. A mente dele é possuída pelo Espírito Santo 24 horas por dia. Ele é uma possessão do Espírito na terra a serviço de Deus. E o sonho dele é fazer a vontade do Pai que está no céu. Ele perde os encantos da terra. A pessoa batizada pelo Espírito Santo, ele se desilude com a terra e vive para salvar almas, aquelas pelas quais Cristo morreu. O sonho dele é o céu e nada mais do que o céu. Pés na terra, cabeça no céu. Possuído pelo Espírito. Então vejam, quando Jesus foi batizado pelo Espírito, o Espírito Santo o conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por que o Espírito Santo não conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo antes do batismo do Espírito Santo? Porque antes do batismo do Espírito Santo, nós não estamos preparados. E Deus não o deixa ser tentado mais do que você pode suportar. Mas depois que você é batizado pelo Espírito Santo, pode jogar na cadeia. Ele está selado pelo Espírito. Pode pôr na fogueira. Pode queimar como mártir. Ele está selado pelo Espírito Santo. Lembram-se Pedro e os discípulos, depois de batizados pelo Espírito Santo, quando as pessoas lançaram eles na cadeia e pediram para que eles não pregassem mais no nome de Jesus? E eles disseram o quê? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Queridos, o batismo do Espírito Santo é o sonho de Jesus para você. Mas a igreja não está alcançando o batismo do Espírito Santo, porque não entende o batismo do Espírito Santo, não sonha por isso, não pede, não clama. Por isso, Satanás não quer que entendamos. Uma vez eu li numa das literaturas que todos os que são batizados nas águas já foram batizados pelo Espírito Santo. Satanás quer que todos pensem assim, porque ninguém mais vai buscar o batismo do Espírito Santo, porque ele já pensa que ao ser batizado nas águas já foi batizado pelo Espírito Santo. E Satanás fala: é isso que eu quero que todo mundo pense, porque assim todo mundo vai viver como pessoas nascidas do Espírito, cheios de intrigas e discórdias, mas sem o batismo do Espírito Santo. São duas experiências separadas, meus queridos, que aconteceram na vida de Jesus e aconteceram na vida dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, nascidos do Espírito Santo, batizados nas águas, e nascidos do Espírito ainda não tinham sido batizados pelo Espírito. Prova disso? Aqui, Atos capítulo 1. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 1, e vamos ler então o verso 3, estamos lendo, não é? Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Antes de iniciar o ministério na terra, Jesus esteve 40 dias no deserto. Agora ele estava para iniciar o ministério dele no santuário do céu. Lembram-se que Jesus, ao ressuscitar, subiu ao céu e voltou no mesmo dia. Disse para Maria: não me toques, porque ainda não subi ao Pai. No mesmo dia em que ele ressuscitou. Mais tarde, no mesmo dia em que ele ressuscitou, encontrou os discípulos na estrada de Emaús
e conversou com eles, deu um estudo bíblico para eles e se manifestou entre eles. Ele já tinha ido e já tinha voltado. E aí ele permaneceu na terra quantos dias? 40 dias. E aí subiu para o céu para ser glorificado. Jesus foi glorificado no dia do Pentecostes. Ele ficou 40 dias na terra, subiu ao céu, passaram-se mais 10 dias, e então veio a festa da glorificação de Jesus, da entronização de Jesus no santuário do céu, quando Jesus foi empossado e foi celebrado como nosso sacerdote no santuário do céu, no dia do Pentecoste. E a prova de que Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra no dia do Pentecoste, na festa que ocorreu 50 dias após a ressurreição dele. Queridos, a prova é de que ele enviou o Espírito Santo, que ele prometeu enviar, porque agora era-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, os 40 dias marcam o início do ministério de Cristo na terra, e outros 40 dias aqui marcam o início do ministério de Jesus no céu, no santuário do céu. Agora vejam o verso 4 e 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Estão percebendo como Jesus faz diferença entre o batismo da água e o batismo do Espírito? Vocês foram batizados nas águas, mas ainda não foram batizados pelo Espírito Santo. Não, mas eu nasci do Espírito, você pode dizer. Quando eu fui batizado nas águas, eu nasci do Espírito. Nasceu do Espírito. Mas nascer do Espírito não é ser batizado pelo Espírito. O batismo do Espírito Santo é um presente maior, mais poderoso, que Jesus está reservando para você que quer, que busca e que rompe com os pecados conhecidos da sua vida. Não pense que o batismo do Espírito Santo acontece na vida daqueles que vivem com pecados acariciados. Não dá, não existe isso. Batismo do Espírito Santo é para aqueles que estão desencantados com o mundo e o pecado não mais lhes é atrativo. O pecado não mais lhes atrai. Batizados pelo Espírito Santo são pessoas que o pecado para eles é ofensivo. É ofensivo. Queridos, porque a cabeça deles está no céu. A cabeça está no céu. Eles rompem com pecados acariciados na vida. O principal obstáculo para o batismo do Espírito Santo é a vida na prática de pecados conhecidos. Quando nós continuamos com os nossos pecadinhos de sempre. Eu estou na igreja há 30 anos. O que adianta? 30 anos praticando os mesmos pecados, assistindo as novelas da Globo, não é? 30 anos comendo carne com sangue. O que quer dizer isso, pastor? Carne com sangue. Isto é pecado grande. Satanás quer no centro espírita que as pessoas comam e bebam sangue, certo? Você vai encontrar macumbas por aí, todas envolvendo o quê? Sangue. Mas Satanás quer que o povo de Deus continue comendo sangue, de uma forma muito sutil e disfarçada, porque o sangue está na carne, que você compra no açougue e come, e faz o seu churrasco. É uma carne com sangue, que agrada não a Deus, porque Deus proibiu comer o sangue com a carne, proibiu comer a gordura, e Satanás faz o povo se encher de gordura e se encher de sangue. Mas eu quero o batismo do Espírito. Não desta forma. O batismo do Espírito Santo acontece em pessoas que passam pela reforma da saúde. O batismo do Espírito Santo não acontece de qualquer jeito na nossa vida, irmãos, porque o batismo do Espírito Santo vai gerar na sua vida reforma e reavivamento, porque você vai ser uma possessão do Espírito Santo. Existe um preço a pagar por isso. É a renúncia dos gostos não santificados, é a renúncia dos hábitos pecaminosos, é a renúncia daquilo que mais agrada os olhos.
Deus quer batizar a sua igreja com o Espírito Santo, mas os pecados conhecidos impedem, e Satanás não permite, não quer que a igreja confesse e rompa com esses pecados, porque muitos passam a mão na sua cabeça dizendo: não, esse aí é um alarmista, esse é um extremista, não ligue o que ele está falando. Queridos, eu estou dizendo o que a Bíblia fala. Deus quer batizar a sua igreja com o Espírito Santo, mas pecados acariciados e praticados durante a vida toda estão impedindo. Estão impedindo. E nós estamos perto da volta de Jesus. E nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Porque ninguém vai subsistir, ninguém vai permanecer em pé diante do Filho do Homem se não for batizado pelo Espírito Santo. Quando Jesus falou para os discípulos, em Atos capítulo 1, diz aqui, Atos capítulo 1, verso 5: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Quantos dias demoraram para que estes discípulos fossem batizados pelo Espírito Santo? Depois que Jesus falou 40 dias após a sua ressurreição, Jesus falou isso, e aí ele subiu para o céu. E depois que ele estava no céu há 10 dias, se cumpriu a promessa. Então quando Jesus disse aqui no verso 5, vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias, não muito depois destes dias foram 10 dias. Mas lembrem-se que eles já tinham nascido do Espírito Santo pelo menos 3 anos e meio antes, porque eles eram discípulos de Jesus durante os 3 anos e meio. Quer dizer que existe um tempo, existe um período de tempo entre o nascer do Espírito e o batismo do Espírito. Por quê? Porque existem condições a serem preenchidas. Condições, Deus não abre mão. Aquelas discussões que existiam entre os discípulos de quem era o maior, quem era o preferido, queridos, estas discussões tiveram que ser eliminadas. E durante 10 dias os discípulos estiveram confessando os seus pecados, eliminando as discórdias, limpando o caminho para que viesse o Espírito Santo e batizasse-os. Deus quer também batizar a sua igreja com o Espírito Santo. Mas nós temos que fazer uma obra de preparo, confessando os nossos pecados, reconciliando-nos entre nós, e então buscando de Deus a bênção maior, que é o batismo do Espírito Santo. Aqui diz no capítulo 1 e o verso 8, capítulo 1, verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, você é uma testemunha. Quando você abre a boca, você fala de Jesus. Quando você abre a boca, você fala do céu. E as pessoas vão dizer: esse cara só fala do céu? Essa pessoa só fala de Jesus? Daquilo que o coração estiver cheio, a boca vai falar. Vai falar. Nós não vamos reservar os assuntos da igreja, os assuntos da Bíblia, os assuntos do céu, só para falarmos dentro da igreja. Não, vai ser no trabalho, vai ser no dia a dia, vai ser dentro de casa. A nossa televisão vai assistir Novo Tempo. Novo Tempo. A palavra de Deus. No trabalho, nossa linguagem é sobre a palavra de Deus. Batismo do Espírito Santo. Queridos, Jesus quer dar esse presente para você e para mim. Mas o Espírito Santo não pode ser dado para quem não valoriza o Espírito Santo. Exatamente agora, no momento em que a igreja mais precisa do batismo do Espírito Santo, Satanás está fazendo com que a igreja descreia do Espírito Santo. Eu tenho encontrado aqui e ali em vários lugares pessoas que não acreditam no Espírito Santo. Ora, queridos, o momento em que a igreja mais precisa do Espírito Santo está sendo o momento em que Satanás está despertando incredulidade no Espírito Santo.
Vocês se lembram da parábola das 10 virgens? As 10 virgens, no começo da experiência cristã delas, todas tinham óleo na lâmpada, está certo? No começo da experiência cristã, todas tinham óleo na lâmpada, todas criam no Espírito Santo. Mas agora, justo agora, quando o noivo está para chegar, e o noivo é Jesus, e a chegada do noivo é a volta de Jesus, justo agora, a metade das 10 virgens ficam sem o Espírito Santo, ficam sem o óleo. E por quê? Porque não creem mais no Espírito Santo? Queridos, neste momento é o momento de nós falarmos do Espírito Santo, enchermos nossas lâmpadas do óleo do Espírito Santo, porque Ele é colírio nos seus olhos, dá discernimento, dá conhecimento da palavra de Deus e o capacita para ser uma testemunha viva de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus voltar, Ele voltará para buscar aqueles que nasceram do Espírito, mas que também foram batizados pelo Espírito Santo. E este é um presente que Deus quer dar para você. Aceite-o, querido, aceite-o, meu irmão. Abra o seu coração para Jesus, rompa com seus pecados conhecidos e diga: Senhor, eu te autorizo a eliminar este pecado da minha vida, eu te autorizo a fazer isso, me liberte disto, me liberte daquilo. Eu quero romper com pecados que me têm acorrentado durante anos. Eu quero ser um templo do Espírito Santo. Mente, corpo, boca, língua, tudo possuído pelo Espírito Santo. Que a graça de meu Senhor Jesus esteja com você. Vem, Santo Espírito. Deve ser a nossa oração todos os dias, todas as manhãs. Que Jesus fique com você. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor.